Boa noite, irmãos. Eu prometo que não vou pregar, tá? Eu só quero ler 2 versículos, se não 3, e depois contar um breve testemunho do que Deus fez na nossa vida. Os irmãos foram participantes dessa bênção, porque estiveram orando, né, pelo meu filho, pelo Vitor, que vocês, muitos daqui o conhecem desde pequenininho, né? E eu quero ler o Salmo 145, que foi um salmo que me deu muita força na madrugada anterior à cirurgia que ele teve de fazer, uma cirurgia que foi urgente. O Salmo 145, vou ler 3 versículos desse salmo. O versículo 18, ele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O versículo 5, ele diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. E o versículo 6, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Então, nessa noite, eu vim aqui para agradecer à igreja. Porque a gratidão, ela é uma virtude cristã que é muito negligenciada nos dias de hoje. E no momento de aflição, de angústia, nós oramos, nós buscamos o povo de Deus para que orassem conosco. E hoje eu venho aqui então para agradecer pela vida do meu filho, né? O Vitor, ele, no final de julho, ele apareceu, né? Apareceu na língua dele uma afta. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Apareceu na língua dele uma afta que a princípio não trazia preocupações. O dentista disse: não, está tranquilo, mais ou menos é das grandes, mas em mais ou menos um mês, no máximo, isso vai desaparecer. O fato é que não desapareceu. E aí ele precisou procurar um especialista para que fosse feita uma biópsia da lesão e descobrisse o que era para ser tratado. Jamais pensavam que poderia ser algo grave, porque o Vitor não tem vícios, não fuma, não bebe, e então era improvável, jovem, improvável que fosse algo mais grave. Mas na biópsia foi diagnosticado um tumor maligno, e o Vitor teria que ser operado então urgentemente. E eu louvo a Deus porque quando nós colocamos diante de Deus a situação do Vitor em oração e pedimos que as igrejas orassem por nós, e nós vamos, né, depois daqui nós vamos em outras igrejas agradecer também. Muitas igrejas oraram pelo Vitor. Nós vimos Deus movendo as peças, ou melhor, Deus movendo as pessoas para que a cura fosse efetuada. E nós cremos, nesta igreja eu aprendi a crer num Deus que cura, num Deus de milagres. Nesta igreja eu aprendi a colocar as minhas aflições, as minhas dificuldades a Deus em oração, porque Ele nos ouve, Ele ouve as nossas orações e Ele nos atende. Então, no momento de aflição, nós lembramos da minha dentista. A minha dentista, o nome dela é Juliana, e são pessoas que eu tenho orado agradecendo a Deus. A Alaine ligou para a Juliana. A Juliana, isso foi numa sexta-feira à noite, a Juliana estava jantando com uma amiga que se chamava Daniele. Nós não conhecemos a Daniele, mas aprove a Deus que a Daniele estivesse com a Juliana nesse momento. Porque a Daniele conhecia um médico especialista. E ela disse: amanhã mesmo, pela manhã, eu vou falar com o Dr. Paulo Moraes. E Deus foi movendo as pessoas. No sábado, então, a Daniele falou com o Paulo Moraes. Eu liguei para o Dr. Paulo Moraes, que já sabia da situação. O Dr. Paulo fez um encaixe para o Vitor na terça-feira seguinte. E fez a biópsia no mesmo dia. A Alaine ligou para mim, mandou uma mensagem e disse: ele vai marcar a biópsia? Porque a gente estava com dificuldade de marcar as coisas com rapidez. Sabe como é a saúde, né? Tudo para muito longe. E eu disse: não, Alaine, ele não vai marcar a biópsia, ele está fazendo a biópsia. E nós vimos que Deus estava movendo. E o médico, ele disse: olha, pela minha experiência, é um tumor, mas nós vamos esperar a biópsia. Muito bem, o resultado da biópsia saiu numa quarta-feira.
E esse médico, ele não era o cirurgião de cabeça e pescoço, que era o cirurgião que estaria apto a operar o Vitor. Mas o doutor Paulo Moraes tinha um amigo, a 2 quadras dali, o doutor Gilson Barreto, que depois eu vim saber, é um dos melhores, se não o melhor cirurgião da área aqui em Campinas. E o Vitor, então, no dia seguinte da biópsia, a gente já passou pela consulta com o doutor Gilson Barreto, e a cirurgia foi marcada para a próxima quinta-feira. Nós havíamos tentado consulta com o doutor Gilson, pelos nossos próprios meios, né? Ligamos pela Unimed e a resposta foi, ele tem vaga dia 15 de outubro. Mas Deus tinha os planos dele. Deus moveu as pessoas e o Vitor foi operado no dia 19 de setembro, foi isso, né? 19 de setembro. Então, sou muito grato a Deus pela maneira como Ele agiu. E nós podemos ver a mão dEle cuidando de nós, nos dando tranquilidade, nos dando paz. O Vitor, em nenhum momento, ele perdeu a alegria. Sempre com um sorriso no rosto, sempre com a mesma disposição que ele sempre teve. E ele dizia, pai, eu estou tranquilo. Eu tenho certeza que Deus vai me curar. E eu também aprendi com ele. E eu louvo a Deus porque eu pude ensiná-lo bem a confiar nesse Deus maravilhoso. Eu, a Laine e a minha sogra, que é a nossa guerreira de oração. Se tem uma pessoa que ora, é essa senhorinha aqui. E eu sabia que nós estávamos bem amparados em oração. Né? E quando a gente não tinha mais o que fazer, que era um tumor, a gente só tinha que recorrer a Deus. E uma menininha lá da nossa igreja, ela disse, Deus vai cuidar, porque o Vitor está nas melhores mãos. E a gente pôde crer que realmente ele estava nas melhores mãos. Claro, né? Ele usou a medicina, ele usou os médicos, mas a maneira como ele fez, nós cremos que ele foi quem operou o Vitor. Foi ele quem curou o Vitor. Os médicos fizeram apenas um curativo. E na quarta-feira após a cirurgia, então, na quinta-feira após a cirurgia, uma semana depois, saiu o laudo da biópsia da cirurgia. Tumor totalmente extraído, as margens sem contaminação. O Vitor teve que fazer um corte aqui também, tirar algumas ínguas para ver se tinha contaminação nos linfonodos. Tudo limpo. E ele disse, o Vitor está curado. Amém. E eu disse dentro do consultório, glória a Deus. E é para a glória de Deus realmente. Queria agradecer as orações de todos que oraram por mim. Como meu pai falou, eu tinha muita confiança em Deus, por mais que eu estivesse com medo, mas eu sabia que eu estava, como a Alicia disse lá na nossa igreja, nas melhores mãos. No domingo anterior à cirurgia, eu com o coração totalmente temeroso, mas tentando confiar em Deus, porque eu sabia que o Deus que criou todos os céus, o universo, Ele tem poder sobre qualquer doença. E eu fui tocar, né, eu sou do louvor lá da minha igreja, e a gente cantou a música Rompendo em Fé, que diz que minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então, esse trecho da música deu paz ao meu coração, eu senti que era Deus falando comigo, então eu pude confiar totalmente e fazer a cirurgia totalmente convicto que eu ia ser curado. E eu queria encorajar os irmãos a enfrentar as dificuldades, né, as provações da nossa vida com alegria no Senhor, porque Ele é maior que toda e qualquer provação que a gente vai passar, e na Bíblia também diz que não existe um fardo, Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Então, se você está enfrentando alguma coisa, é porque Ele sabe que você consegue carregar e Ele vai te ajudar. Amém? Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz, estou aqui para agradecer aos irmãos que oraram pelo meu filho. Foi nessa igreja que eu entreguei o Vitor nas mãos do Senhor.
Então, hoje estou aqui para agradecer os irmãos que oraram com muita fé, né, e oração. Então, muito obrigada aos irmãos. Pode agradecer. Estou grata ao Senhor e ao pastor também que orou. Eu pedi para ele. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu amo muito vocês. Amém. Obrigado, igreja. Uma emoção muito grande estar aqui na frente falando com vocês. Eu amo vocês.